Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre massa. Vem lá comigo, meus queridos. Bem, Massa não é só o piloto de Fórmula 1 lá, né? O Filipão. Não, nada a ver, né? É só o sobrenome. Mas o que é massa aqui para nós, né? Bem, primeira coisa que o Newton que a gente tem é a questão da sua definição. Definir massa é uma das coisas meio complicadas de ser feita, porque cada ideia, né, cada concepção da física, cada linha da física, muitas vezes ela tem uma interação diferente com a massa. Certo? Nós vamos trabalhar aqui nesse primeiro momento com um aspecto newtoniano. Bem, primeira coisa, né? O Newton definiu a massa como sendo o produto de sua densidade pelo seu peso, né? Então, uma coisa interessante, né? Quando eu fui pesquisar na internet, eu olhei essa imagem aqui, né? E é uma concepção bem interessante que a gente tem de que a massa está relacionada com o seu tamanho, certo? Mas a gente esquece que o tamanho, a massinha, ela tem relação com a sua densidade. Então, muitas vezes você tem aqui, por exemplo, nessa figura, uma bola de borracha, que pesa, que tem uma leitura de uma balança aqui, por exemplo, aproximadamente no primeiro risquinho, enquanto que você tem uma bola de metal aqui que está chegando aproximadamente no terceiro risquinho. E aparentemente elas têm o mesmo volume, certo? Mas apresentam peso diferente, certo? Bem, o que a gente sabe sobre massa, né? A massa é a parte integrante da explicação do peso, já que este é a resultante da interação com a aceleração da gravidade. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender é que peso a gente lembra normalmente de balança. E a balança ela não mede o peso, ela mede, na verdade, a força na qual a gente está exercendo sobre a sua superfície. Certo? Então, se você colocar lá, por exemplo, ficar lá fazendo um apoio sobre a balança, você vai perceber que a leitura dela vai mudar, certo? Então, assim, a força na qual você faz ali, é importante você ficar um pouquinho cuidado, tomar um cuidado dessa parte, né? Então, ali o peso, ela é medida de forma indireta, certo? Ou seja, nessa situação aqui, a gente tem que lembrar que o peso, ele é calculado diretamente porque a força com que a balança faz, é a normal, ela é igual nessa situação ao peso. Desde que você fique paradinho, equilibrado lá, certo? Massa. De acordo com Newton, né, a massa em física, na física newtoniana, a massa é a quantidade de inércia que um corpo ou sua resistência tem a ver com um movimento alterado. Como assim, professor? É muito simples. A massa é uma propriedade na qual a matéria ela tende a conservar a sua quantidade de movimento, ela tenta resistir à mudança de quantidade de movimento. E é muito interessante isso, por exemplo, uma colisão. Aqui, ó, né, o nosso playboyzão aqui na Ferrari dele, aquela coisa toda, o cara sem segurança, maloqueiro, o que acontece? Né? O cara vai lá, bate numa mureta, variação da quantidade de movimento, mas a massa, que é o corpinho dele, com certeza alcoolizado, foi lá e voou. Ou seja, o Newton fez o cara, né, a ideia de inércia fez com que ele voasse pelo para-brisa, certo? Então essa que é a concepção, ela tende a continuar o movimento que ele estava antes, ou seja, antes da batida. Bem, outra coisa que ideia é que a massa ela é uma relação de proporção, ou seja, o que a gente entende é que a massa é uma propriedade intrínseca do corpo, e a massa de um corpo aparece na segunda lei de Newton, como sendo uma constante proporcionalidade entre a força e a aceleração, certo? Então, show de bola. Então, a gente sabe que a massa, por exemplo, ela é a força sobre a questão da área, certo? Então, você percebe que é uma relação de proporção entre a aceleração que eu quero com a massa envolvida. Beleza, né? E o peso? O peso tem a ver com a questão da gravidade. Então, a gente percebe que o peso em si, com a relação da gravidade, a massa é um fator determinante para este. Só que depende da gravidade. E a gravidade do planeta, ele depende das características do corpo em questão, né? Então, por exemplo, a gravidade da Terra é 9,81, a gravidade da Lua 1,6 e aparentemente, né, a gente percebe que a Lua tem uma gravidade bem menor, né? E qual é o motivo disso? Basicamente, ela sai da questão da gravitação universal, de que a gravitação universal fala que a massa ela tem uma propriedade de ser atraída, certo? Ou seja, massa atrai massa. Da mesma forma como a massa ela pode ser conservada, mas no caso da lei de Newton aqui, nós temos que essa gravidade ela depende necessariamente da massa do planeta com o seu raio, certo? Então, por exemplo, a Terra tem esse valor por causa que ela tem uma massa e tem um tamanho, e a Lua tem esse valor por causa que ela tem uma certa massa e um certo tamanho, certo?
Nesse vídeo nós falamos sobre massa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!